Juntos no Enem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Euclides de História, né? Eu aqui, vocês aí, mais um Juntos no Enem. Dessa vez a nossa aula de História vai abranger um período muito importante da República do Brasil, que é exatamente a chamada República Populista ou Liberal. Importante lembrar que esse nome República Populista, ele vem por conta do processo dos líderes, né, dos presidentes populistas ou de caráter populista, que assumiram o poder desse período. Né? Então a gente pode falar, por exemplo, do próprio Getúlio Vargas, né, que volta para fazer um mandato de 1951 a 1954. A gente pode falar de um outro populista desse período, que foi Jânio Quadros, tá? Que não conseguiu nem sequer concluir um ano de mandato. A gente vai falar sobre isso ao longo da história. Então, hoje vocês vão estudar esse momento, né? Nós vamos estudar os principais pontos desses governantes que estiveram no poder de 1946 a 1964, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui de Dutra a Jango, tá? Que foi o último presidente desse período que acabou sendo deposto pelo governo militar. Mas antes de a gente começar a falar sobre Dutra, é importante a gente lembrar quem era o presidente antes de Dutra, tá? De 1930 a 1945, o Brasil viveu um período conhecido como Era Vargas, tá certo? Então era Getúlio Vargas que era o presidente na época. E de 37 a 45, Vargas implantou o que a gente chama de Estado Novo, né, que era uma espécie de governo ditatorial, uma ditadura varguista aos moldes do fascismo na Europa, tá, desse período. E é importante lembrar que em 1939 o mundo ele entra na guerra, né, na Segunda Guerra, dá início à Segunda Guerra dia 1º de setembro de 1939, quando as forças alemãs, né, as forças hitleristas, as forças nazistas invadiram a Polônia, dando início ao Segundo Conflito Mundial. Né? De um lado o eixo, representado pela Alemanha, Itália e Japão, e versus, né, o outro lado, que era representado pelos aliados, que era Inglaterra, França, União Soviética e depois né, Estados Unidos da América. Bom, a guerra se processou e o Brasil participou, inclusive, da guerra, tá? Ao lado, claro, dos aliados, né? Ao lado dos Estados Unidos. Inclusive, oferecemos aqui, né, no Nordeste, lugares para a construção de bases, inclusive aqui em Parnamirim, por exemplo, foi importante, né? A base aérea de Parnamirim, as bases que foram montadas aqui em Natal, né? A base Almirante Ari Parreiras foi uma delas. O Roosevelt esteve aqui, né? O presidente Roosevelt esteve aqui numa visita surpresa, se encontrou com Getúlio Vargas ali na rampa, né? Tem aquela famosa foto, eles num jipe, né? Para fazer uma vistoria nas construções, né? Que estava em andamento naquele momento. O fato é que Vargas o Brasil participa ao lado de forças democráticas. Quando termina a guerra, né, a situação de Vargas fica insustentável, porque ele, como ditador, né, não tinha sentido os nossos patriotas, os nossos soldados, os nossos filhos terem morrido na Europa lutando contra ditaduras, e aqui a gente está vivendo a ditadura. Então a situação de Vargas ficou insustentável. Ainda houve um movimento, uma tentativa de mantê-lo no poder, chamado queremismo, mas ele acabou sendo deposto pelo exército. Bom, antes de Vargas ser deposto, ele começou a fazer uma abertura política, tá? E nessa abertura política, partidos que estavam na ilegalidade voltaram à legalidade e outros partidos foram criados nesse processo, como por exemplo o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, criado por Getúlio Vargas, né? Partidos como PSD, né, estavam aí, voltaram à tona, a UDN, né, que surge aí também nesse período. Então, partidos que vão disputar
as eleições no Brasil. O PCB, que estava na ilegalidade, volta, disputa as eleições e faz até uma bancada bem aguerrida, né? 4 deputados federais e 1 senador. Então, o país, a partir de 1945, com a deposição de Vargas, volta à normalidade democrática. E aí vai haver as eleições, não é? As eleições, inclusive, ela foi protagonizada por 2 candidatos, né? Pela UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, e pelo PSD, com o apoio de Getúlio Vargas, o ex-ministro da Guerra de Vargas, Eurico Gaspar Dutra, o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E, claro, com o apoio de Getúlio Vargas, que ele era um cabo eleitoral de luxo, né? O maior cabo eleitoral que a pessoa podia ter, porque Vargas era muito popular, saiu com uma popularidade muito grande, gigantesca, quando ele vai para São Borja, né? Depois, quando ele é deposto e vai para São Borja, lá no seu município no Rio Grande do Sul. Então, quando ele sai com uma força política muito grande. E ele, a partir do programa de rádio, avisa que seu candidato era Dutra. E Dutra é eleito pelo voto popular, dando início à República Liberal ou República Populista, né, o período de redemocratização do Brasil. Então, Dutra vai ser o primeiro presidente desse período, que vai governar de 1946 a 1951, certo? Eis aqui uma foto oficial, né, de Dutra, e aí é importante lembrar para vocês o seguinte: Dutra, ele sobe com o apoio de quem? De Vargas, tá certo? Agora, Dutra vai fazer um governo alinhado aos estrangeiros, principalmente aos interesses do capital ligado aos Estados Unidos. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a Constituição de 1946. Gente, quando Dutra assume, a Constituição anterior, que tinha sido a Constituição de 1937, que foi outorgada, imposta por Getúlio Vargas, chamada de Apolaca, ela foi suspensa, certo? Não tinha mais sentido uma Constituição autoritária num regime que seria agora, digamos assim, um regime democrático. Então, havia a necessidade de uma nova Constituição. Então, a Constituição de 1946 foi promulgada durante o governo de Dutra. Então, aqui algumas características que eu coloquei no quadro aqui para você, aqui na verdade na tela, né? Umas características aqui na tela dessa Constituição. Ela foi a 5ª Constituição do Brasil e a 4ª Constituição do período republicano, tá? Ela foi baseada na Constituição também, da Constituição dos Estados Unidos, como outras Constituições brasileiras tiveram, né, inspiração na Constituição dos Estados Unidos da América. Então vamos para algumas características. Ela foi promulgada. Gente, isso é importante falar sobre isso aqui, né? Durante a história republicana brasileira e as mais diversas constituições que nós tivemos, né? Nós tivemos, na verdade, 7 constituições que elas vigoraram. Vou dizer quais foram: 1824, 1891, 1934, 1937, a Constituição de 1946, depois a Constituição de 1967 e, finalmente, a Constituição de 1988, a atual Constituição. Essas Constituições, elas foram ou outorgada, ou seja, imposta, ou promulgada. Ou seja, dentro dos trâmites legais, né, discutida e que correu na normalidade democrática. Quais foram as constituições impostas, outorgadas? Normalmente em regimes de exceção ou autoritários. 1824, Império, né, Primeiro Império, Primeiro Reinado, Dom Pedro I, autoritarismo de Dom Pedro I, foi outorgada, foi imposta. 1937, ditadura, Estado Novo e varguista, outorgada. E 1967, ditadura civil-militar, também outorgada. Todas as outras foram promulgadas, inclusive a atual Constituição, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, tá? Então, ela foi promulgada
ela estabelecia a República Federativa, né, uma República Federativa, pelo regime presidencialista. Lembrando que a República Federativa ela tem uma característica importante, que seria a autonomia dos estados, ok? Também você tem um presidencialismo com mandato presidencial de 5 anos, né? O mandato eram 5 anos, hoje são 4 anos, né? Independência entre os 3 poderes, que seriam iguais e harmônicos, poder executivo, legislativo e judiciário, autonomia estadual e municipal, voto universal e obrigatório para alfabetizados maiores de 18 anos. Quando ele fala de voto universal, está falando votos para todos, tá? Homens e mulheres que entrassem dentro daqueles critérios de voto, poderia votar. E aí é importante lembrar que a votação para presidente nessa época e para vice eram separadas. Ela foi considerada uma Constituição liberal e redemocratizante, ok? Bom, e aí alguns pontos para a gente lembrar do governo Dutra. Quando acaba a guerra, tá certo? Tem uma imagem aí muito interessante. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo logo entra em um novo conflito. Que seria o quê? Que seria a Guerra Fria. E a Guerra Fria foi o quê, gente? A bipolarização mundial, né? De um lado, você tinha os Estados Unidos, né, representando principalmente o Ocidente, tá? O capitalismo. Do outro lado, o socialismo, representado pela União da República Socialista Soviética, mais o leste europeu e parte do Oriente, né, do globo. Então, ou você se alinhava ao capitalismo, ou você se alinhava à União Soviética. Claro que nesse contexto nós teremos aqui, assim que Dutra é eleito, uma visita do presidente Harry Truman. Está aí na foto eles dois, Dutra, né, segurando o chapéu, levantando, né, o braço, e o Truman do lado de lá. Então ele vem para cá e após essa conversa que estiveram aqui, Dutra anuncia o alinhamento do Brasil no contexto da Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos. Isso implicou o quê, professor? Isso implicou rompimento das relações diplomáticas com os países de cunho socialista, inclusive a União Soviética, e também cassação de mandatos dos deputados do Partido Comunista Brasileiro, certo? Como, por exemplo, o próprio senador Luiz Carlos Prestes foi cassado nesse período, e o próprio Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade. Ou seja, começa uma caça às bruxas do comunismo, digamos assim. Então, o Brasil, ele se alinha aos Estados Unidos na Guerra Fria. É importante lembrar, gente, que durante esse período ocorreram aumento de importações de bens de consumo supérfluos, tá certo? Tipo, eletrodomésticos, brinquedos, roupas, coisas que o Brasil começa a importar, principalmente dos Estados Unidos, e vai haver um aumento muito grande do déficit, da dívida externa, certo? Ou seja, a nossa balança comercial, ela volta a ficar em déficit. Por quê? Porque comprávamos mais do que vendíamos e acabamos aumentando a nossa dívida externa, gerando assim uma dívida pública muito grande, ok? Agora, é importante que esse aumento da dívida pública gera inflação, gera achatamento salarial, aumento do custo de vida, e o próprio governo, para proibir manifestações dos trabalhadores, ele proíbe greve e também ele passa a intervir nos sindicatos. Agora, um ponto-chave do governo Dutra, tá, gente, foi o plano SALT, que eram investimentos em 5 anos no que seria na saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? Lembrando a vocês que alimentos e saúde ficaram de lado, mas ele investiu na parte de transporte, inclusive com a pavimentação, né, da avenida, da famosa rodovia Dutra, que liga, né, uma das principais rodovias do país até hoje, né, que liga São Paulo a Rio de Janeiro. E ele começou no campo da energia
foi Dutra que deu início à construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, tá? A trazer luz, principalmente, né, energia, principalmente para os estados do Nordeste, ok? Que até hoje a Paulo Afonso é controlada pela Chesf, tá bom? Bom, o fato é que quando Getúlio Vargas saiu, foi deposto, voltando a Getúlio Vargas, ele disse assim: eu vou, mas voltarei nos braços do povo. E aí, Dutra, pelo governo dele não ter sido um bom governo, tem colocado o país numa situação econômica muito difícil, novas eleições, e Getúlio Vargas se candidata a presidente. Imbatível, né? Inclusive tinha uma música, né, que dizia: bota o retrato do velho outra vez, né? Que dizia: o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Esse era o jingle da campanha de Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, bota do mesmo lugar. Aí tem a parte de: e o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ou seja, Vargas, ele volta com muita força, se candidata, né, na sucessão de Dutra e é eleito com mais de 56% dos votos. Bom, e aí nós teremos o segundo momento de Vargas no poder, né? O primeiro foi de 30 a 45, e agora nós teremos ele agora eleito pelo povo, porque no primeiro ele assumiu através de uma revolução, né, chamada Revolução de 30, e agora ele vai ser eleito pelo povo, né? Ele volta nos braços do povo como ele prometeu. E aí Vargas governa de 1951 a 1954. Mas, professor, ele não deveria ter ido até 1956, já que é os 5 anos, né, de mandato, só que ele comete suicídio antes, tá certo? E ali tem a imagem de Getúlio, né? Imagem oficial de Getúlio no segundo mandato. Vamos para algumas características do governo de Getúlio rapidamente. Uma política, Getúlio era nacionalista, tá? Então você tem uma política econômica nacionalista e intervencionista. Como assim? Nacionalista privilegiando, né, o capital interno, o capital nacional, né, digamos assim, evitando a entrada ou investimentos maciços do capital estrangeiro, certo? Ou seja, procurando investimentos a partir do capital nacional, ou a partir de investimentos do próprio dinheiro que estava no Brasil, né, de empresários ou do próprio governo. E intervencionista, ou seja, forte intervenção do governo na economia, com a criação principalmente de grandes estatais, como é o caso, nesse segundo mandato, a campanha do petróleo é nosso. E aí, esse foi a principal tônica do governo Vargas da década de 50, viu, gente? Não esqueçam isso. A criação da maior, até hoje, a maior estatal do Brasil. E uma das 10 maiores do mundo, e uma das maiores do mundo no campo, né, no negócio de petróleo, né? Então, a campanha do petróleo é nosso começou já desde o primeiro momento do governo Vargas, né, que era, aí se envolveram artistas, intelectuais, políticos renomados, né, inclusive teve o apoio na época do escritor Monteiro Lobato, e a ideia era exatamente sensibilizar o Congresso a apoiar, né, e a fazer passar a lei que aprovasse a criação dessa estatal. Então, para se criar a Petrobras, era preciso que o Congresso aprovasse sua criação. Então, ele consegue, certo? Culminou em 1953 a criação da Petrobras, né? Por que foi criada a Petrobras, pessoal? Foi criada com o objetivo de monopolizar a extração de petróleo em território brasileiro, tá certo? Ora, só que a criação da Petrobras, ela bateu de frente com os interesses do capital estrangeiro. Escutem bem, ela bateu de frente com o interesse do capital estrangeiro. Por exemplo, as grandes petroleiras, principalmente estadunidenses, elas não gostaram
desse projeto da criação da Petrobras. Por quê? Porque elas perderam a possibilidade de extrair petróleo e ganhar muito dinheiro com o petróleo do Brasil. Então, Getúlio Vargas, ele começa, nesse segundo mandato, ele cria inimigos muito poderosos. E esses primeiros inimigos foram esses que se sentiram prejudicados com a criação da Petrobras. Ou seja, ele mexeu com o capital estrangeiro que tinha interesse de exploração do petróleo no Brasil. Ao mesmo tempo que ele teve esse processo, João Goulart, que era seu ministro do Trabalho, concedeu um aumento de 100% do salário mínimo. Na verdade, era uma revisão do salário que estava muito defasado. E João Goulart concedeu, como ele era ministro do Trabalho, depois vem a ser presidente, e Vargas assinou embaixo. Ou seja, nesse momento, Vargas compra briga com outro segmento poderoso, né? Os patrões, né? A burguesia nacional, né? O capital nacional, aqueles que pagavam os empregados. Então, nesse momento, Vargas fica numa situação muito difícil e ganha inimigos bem fortes, que passam a financiar campanhas, né, a partir de um político, né, jornalista e político muito famoso no Rio de Janeiro, chamado Carlos Lacerda, que era um dos membros de um partido chamado UDN, União Democrata Nacional, que era, na verdade, o partido, digamos, adversário de Vargas. Então, esse capital, né, que esses poderosos passam a financiar uma campanha difamatória, né, extremamente, até às vezes, violenta contra Vargas. E Carlos Lacerda era o porta-voz dessa oposição, né? Carlos Lacerda, inclusive, ele tinha sido deputado, governador da Guanabara, e lembrando que naquela época o estado do Rio era dividido em Rio de Janeiro, Distrito Federal e estado da Guanabara, né? Porque não existia Brasília ainda, tá? O Rio de Janeiro era a capital federal. E é importante lembrar que nesse contexto, Carlos Lacerda, ele vai para cima de Vargas, criticando principalmente em seu jornal A Tribuna da Imprensa. Até que vai acontecer algo que vai mudar a história do país nesse momento. O segundo governo Vargas, ele foi um governo muito mergulhado em crise, tá? Principalmente crise, ele acusando ele de ser corrupto, né, de roubar e deixar roubar. E foi um governo que não foi muito fácil. Até que vai acontecer um episódio que vai mudar a história do país nesse momento, que foi o atentado da rua Toneleiro, em Copacabana, o atentado contra Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, o arquirrival de Getúlio Vargas, vinha chegando de madrugada de uma solenidade em frente ao seu prédio, que ele morava na rua Toneleiro, em Copacabana, quando ele vinha com o seu ajudante de ordem, que também era o seu motorista, o major da aeronáutica, Rubens Vaz. Quando ele para em frente, ele sofre um atentado a tiros, não é? Na ocasião, Carlos Lacerda sai ferido com um tiro de raspão no pé, mas o major da aeronáutica acaba sendo ferido de morte e morre no local. O assassino consegue fugir e no outro dia, Carlos Lacerda vai para a TV acusar Getúlio Vargas de mandante do crime. O pior é que, a partir das investigações, chegaram aos assassinos, né? Inclusive, chegou, no caso, ao assassino, e, consequentemente, esse indivíduo incriminou o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, mais conhecido como o Anjo Negro. E nesse contexto ficava muito difícil Vargas não ser chamuscado, né, por esse fogo, né, não ser melado, né, por essa lama que aconteceu.
Apesar de Vargas ter jurado que não sabia de nada, apesar do Gregório Fortunato ter livrado, ter inocentado Vargas, dizer que ele não mandou ele fazer absolutamente nada, ele fez por conta própria, mas ficou difícil e insustentável a situação de Vargas no poder. Até que ele resolveu, né, em uma reunião ministerial, a possibilidade dele se afastar por um tempo, tirar umas férias ou uma licença, até que as coisas se acalmassem, ele voltaria. Porém, ele optou por uma saída mais drástica. Na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Vargas deixa uma carta-testamento no seu quarto, no Palácio do Catete, no quarto presidencial. Estava dormindo só, estava de pijama. Ele deixou a carta que ele fez, a famosa carta-testamento, inclusive termina com "saio da vida para entrar na história", e deu um tiro no peito, encerrando assim o seu governo. Naquele momento, o Brasil todo fica em polvorosa, e segundo muitos especialistas falam que Vargas adiou o golpe para 10 anos depois. Inclusive, a sede da UDN foi depedrada, o Diário da Imprensa, né? A Tribuna da Imprensa, aliás, do Carlos Lacerda também. Carlos Lacerda teve que sair do país. Então foi uma comoção nacional. Vargas comete suicídio e aí assume o seu vice Café Filho, não é? Que era daqui de Natal, daqui do Rio Grande do Norte. O único presidente potiguar que nós tivemos. Mas ele não estava muito bem de saúde, ele renuncia e o governo vai terminar com Carlos Luiz e depois Nereu Ramos. Até novas eleições que elegeram nada mais, nada menos do que o mineiro Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK. Então lembrando, viu gente, primeiro governo do governo Vargas anterior, criação da Petrobras, governo nacionalista, cria a Petrobras para monopólio do petróleo, porém ele acaba, né, cometendo suicídio por conta das pressões e da crise política. E aí vem Juscelino Kubitschek, que houve inclusive uma tentativa do presidente da Câmara de dar um golpe, né, junto com os grupos de militares. E foi o general, na época, o general Henrique Teixeira Lott, que evitou o golpe, não é? Contra, né, uma tentativa de impedir a posse de JK, e JK acaba assumindo o poder e vai governar de 1955 a 1961. Queridos, JK tem alguns pontos importantes a gente discutir. Primeiro, o JK era chamado de presidente Bossa Nova. O presidente Bossa Nova. O que era isso? Bossa Nova era um estilo de música que era o auge naquela época, né? Aí em meados dos anos 50. Bossa Nova era um estilo de música cujos principais representantes eram Tom Jobim, João Gilberto, Nara Leão, que só para vocês terem uma ideia, a Bossa Nova ela ultrapassou as fronteiras do Brasil, chegando inclusive à Europa e Estados Unidos. O próprio Tom Jobim vai aos Estados Unidos e faz um programa cantando Garota de Ipanema com Frank Sinatra. Então, como era um estilo que estava no auge naquela época e o presidente gostava muito, ele passou a ser chamado de presidente Bossa Nova, tá? Então, mas o ponto principal do governo de JK foi o chamado plano de metas, o seu famoso plano de metas. Ou seja, 50 anos em 5. Tem esse slogan, né? 50 anos em 5. 50 anos o quê? De desenvolvimento em apenas 5 anos de governo. Essa seria, né, a ideia, a promessa, o produto que o plano de metas daria. E o plano de metas ele era baseado nos seguintes alicerces, né? A interiorização do desenvolvimento, ou seja, levar o desenvolvimento do Brasil para o interior, né, do Brasil, e aí entra a própria construção de Brasília, tá? Que é levar o desenvolvimento para aquela região central, né? Planalto Central, porém
com bases um pouco frágeis, né, que eram exatamente empréstimos e investimentos estrangeiros. Então a entrada do capital estrangeiro durante o governo, durante o plano de metas, foi muito grande. Por isso que termina o governo JK com um endividamento externo muito grande. Tá? É nesse contexto que nós temos o quê? O plano de metas previa investimentos nas seguintes áreas. Energia, ele cumpriu com a construção da hidrelétrica de Furnas. Transporte, duplicação da rodovia Dutra, certo? Aquela rodovia começada, né, que foi iniciada por Dutra, que é uma das principais rodovias do país. Ele duplicou e fez o capeamento asfáltico. Porém, começa aí o sucateamento das nossas ferrovias para atender às pressões das indústrias multinacionais, como a Ford, a Chevrolet, a Volkswagen, que chegaram aqui nessa época. Tá? Alimentação, indústria de base e educação. Essas seriam o foco, o alvo desses investimentos. Mais uma vez deixou de lado a alimentação e educação e investiu em energia, transporte e indústria de base. Indústria de base abrindo as portas para a chegada das mais diversas multinacionais, as famosas montadoras de automóveis, como Ford, GM, né, que é a Chevrolet, Volkswagen, todas concentradas no eixo sudeste, somente ali no ABC Paulista, né, que hoje é o ABCD Paulista, e a Fiat, que foi para Betim, em Minas Gerais. Então, o foco de desenvolvimento desses governos, do governo JK, foi a região sudeste, tá certo? E aí você tem a construção de Brasília, que foi uma promessa de campanha. Brasília, gente, lembrando a vocês que é a única capital do mundo planejada para ser capital de um país. Né? Houve um concurso e os projetos que venceram foi o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e o projeto urbanístico foi de Lúcio Costa. E Brasília foi construído no Planalto Central, do nada, do zero. Tá? É importante lembrar que Brasília foi levantada principalmente por trabalhadores que vinham do norte e nordeste, chamados de candangos. E Brasília foi entregue e inaugurada ainda, né, foi um dos últimos atos do governo JK. Ok? Instalação das indústrias de bens duráveis, principalmente as multinacionais, como eu já falei. No final do governo JK, a presença do capital estrangeiro e o aumento da dívida externa foi tão grande que JK terminou seu governo de maneira muito melancólica, numa dívida externa muito grande, no aumento do custo de vida, numa espiral inflacionária impressionante e também no desemprego muito grande. Tá? Tanto que ele declarou moratória antes de deixar o governo, ou seja, suspensão do pagamento da dívida externa. E aí JK vai ser substituído, né, através do seu sucessor, será então apoiado pela UDN, Jânio Quadros, que o símbolo de campanha era uma vassoura, né, que ele dizia que iria varrer a corrupção, né, do Brasil para longe, né? Ele entrou com aquele discurso. Jânio era um político novo, novato praticamente, mas era um cara que tinha era um homem muito carismático. Acabou sendo apoiado pela UDN e acabou sendo eleito no Brasil naquele discurso, né, de que não era o político tradicional, né, que iria combater a corrupção. Então é importante lembrar alguns pontos da política de Jânio. Ele manteve uma política externa independente, reatou as relações diplomáticas com a União Soviética, que era o socialista, e a China popular. E aí ele fez um passo bem perigoso. Nesse contexto, ele condecorou o ministro, né, argentino, ministro das Relações Exteriores da Argentina, o então participante da luta na Revolução Cubana, juntamente com Fidel Castro, o Ernesto Che Guevara, o médico argentino Ernesto Che Guevara. Na verdade, Jânio não era comunista. Algumas pessoas me perguntam isso. Ele tinha a ideia de fazer uma política independente, externa independente.
Então ele se aproxima dos países socialistas com o objetivo de fazer negócio. Não tem nada a ver com questões ideológicas. Mas naquela época era muito perigoso isso. Lembra, nós estávamos em plena Guerra Fria. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos na Guerra Fria. E condecorar Ernesto Che Guevara aqui com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração que se pode dar, né, uma pessoa pelo governo brasileiro, ele brincou com fogo. E, inclusive, Che Guevara veio a Brasília, foi condecorado e voltou. E aí, a própria UDN, né, o próprio Carlos Lacerda, que o apoiou, rompe com o governo e vai para a TV dizer que Jânio estava abrindo as portas do Brasil para o comunismo internacional. E naquela época, né, no contexto da Guerra Fria, esse discurso dos comunistas, os comunistas eram vistos no Brasil como se fossem monstros, né? Fosse algo muito ruim. Então era um discurso que pegava. E aí ele passa a ser pressionado, provavelmente por forças conservadoras e pelos militares, e ele renuncia no dia 26 de agosto de 1961. Ele disse, nele não falou quem foi que, né, o forçou a renunciá-lo, mas ele dizia que forças terríveis se levantaram contra ele e o intrigavam, e aí para ele só restava a coragem da renúncia. Quem era o vice de Jânio? João Goulart, que estava na ocasião da renúncia na China popular, visitando lá, numa visita oficial, o presidente, o líder da China, o Mao Tse-tung. E aí vem um outro problema, porque Jango era um herdeiro político de Getúlio Vargas e era acusado por muito de ser amigo dos comunistas. E foi aquele que deu 100% de aumento de salário mínimo na época do governo de Getúlio Vargas. Então surge um processo, um conflito bem interessante. Alguns queriam que ele não assumisse, né? Os conservadores, os militares não queriam que Jango assumisse, que João Goulart assumisse, e outros queriam que ele assumisse, que mantivesse a legalidade. O próprio cunhado de João Goulart, que era governador do Rio Grande do Sul, ele criou um programa de rádio chamado A Voz da Legalidade, que todo dia ele falava, defendia que Jango deveria assumir o poder no Brasil, mantendo a legalidade da Constituição. É nesse contexto que nós vamos falar do governo de João Goulart, 1961-1964. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês, e aí, nesse contexto, uns querem que ele assuma, outros não, então resolveram um embate, tiraram um coelho da cartola, resolveram um embate, criando a primeira experiência parlamentarista da história da República Brasileira. A primeira e única. Então, vamos lá. Ele assume, agradando aqueles que queriam que ele assumisse, mas ele assume com poderes limitados, agradando aqueles que não queriam que ele assumisse. E Jango assume a partir do regime parlamentarista, que ele seria o chefe de Estado, e o chefe de governo seriam os seus primeiros ministros. Tivemos 3 primeiros ministros nessa época: Hermes Lima, Brochado da Rocha e Tancredo Neves. Tancredo Neves, que foi presidente da República, né, que não assumiu, né, lá da família Neves de Minas Gerais. Então, se aceita a ideia do parlamentarismo, e ele ficaria, e depois de um ano, faria uma consulta ao povo, e o povo resolveria, né, através de um plebiscito, se manteria o parlamentarismo ou se voltaria o presidencialismo. E o povo, né, esmagadoramente, de 12 milhões de eleitores, 10 milhões optaram para a volta do presidencialismo. Finalmente, Jango Goulart vai assumir com plenos poderes. Ele só iria governar 3 anos, porque ele assume praticamente em 1963, só ia até 66. Então ele lança o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico, que a ideia era buscar a melhor distribuição das riquezas, atacando os latifúndios improdutivos, encampar, ou seja, tomar as refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa do Brasil e diminuir a inflação, mantendo o crescimento econômico. Para isso,
João Goulart precisava ter aprovada as chamadas reformas de base. E ele lança as reformas de base num comício, famoso comício da Central do Brasil, que lá, com mais de 300 mil pessoas, ele anuncia as reformas. E as reformas seriam reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma eleitoral e reforma tributária. Como o comício deu muita gente, muita bandeira do Partido Comunista, no outro dia ele foi acusado de fazer um comício comunista, de levar uma proposta comunista, e assustou a classe, né, a ala mais conservadora. Trabalhadores começaram a fazer greve em todo o país para pressionar o Congresso a aprovar as reformas. Foi aí que vem a reação da ala conservadora com as marchas com Deus pela liberdade em São Paulo e Rio de Janeiro. A ala conservadora da Igreja Católica, com socialites da sociedade naquelas regiões, passaram a pedir o impeachment ou a renúncia ou a deposição de João Goulart. E aí, claro, João Goulart não segura, com apoio dos Estados Unidos. Em 31 de março de 1964, inicia-se o golpe civil-militar, a partir de Minas Gerais, pelo general Olímpio Mourão Filho. E aí teve apoio do governador e tal. E quando no dia 1º de abril, né, com os tanques nas ruas, Jango deixou Brasília, foi para Rio Grande do Sul e de lá pediu exílio no Uruguai. Era o fim do período democrático, iniciando um novo período do Brasil chamado de regime civil-militar. Ok? Então Jango foi o presidente deposto pelo regime de exceção. E aí, como é que pode aparecer alguma dessas questões? Né? Tem uma questão aqui que eu coloquei para vocês, assim, o período que correspondeu à presidência de Juscelino Kubitschek pode ser definido por uma palavra: desenvolvimentismo. O nacional desenvolvimentismo, viu, gente? Escutem isso. O plano de metas, primeiro projeto de planejamento para o desenvolvimento econômico, desencadeou o crescimento econômico sem precedentes. A reação às políticas inovadoras e até arrojada de Juscelino partiu de vários setores da sociedade. Já em 1957, Juscelino enfrentava o lockout de cafeicultores de São Paulo, Minas e Paraná, que pelas estradas mobilizaram agricultores com suas máquinas, a marcha da produção. Enquanto o Pacto de Unidade Intersindical articula em São Paulo 450 mil operários na greve contra a carestia. No fim do governo, as classes médias, embora tenham experimentado melhores suas condições de vida, estavam insatisfeitas com a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. A partir da leitura do texto de seu conhecimento a respeito do governo do presidente JK, é correto assinalar que a reação às políticas desenvolvimentistas que afetavam as classes médias derivou do apoio de JK à Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro em 59? Não, forma alguma. B, da ruptura com os Estados Unidos e adesão a uma política terceiro-mundista? Também não, né? O Brasil não rompeu com os Estados Unidos em nenhum momento. D, da aceleração da inflação e aumento do endividamento do país com o exterior? Segurar aí. D, da ruptura com o PSD, que é o partido dele, partido que congregava a burguesia e o empresariado? Também não. E do retumbante fracasso do plano de metas, especialmente no setor da indústria e dos transportes. Se você colocar você não entendeu o texto. O texto diz exatamente o contrário, né? Então, a letra correta seria a letra C. Da aceleração da inflação e o aumento do endividamento do país com o exterior. Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse período, né? Esse breve período, essa breve aula de história, todo esse período. Então eu fico por aqui, você aí e nós aqui juntos no Enem, ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Juntos no Enem.